Você tem dificuldade com a comunicação? Bem, vamos conversar. Olá, eu sou a Daíse e este é meu canal, Conversa com a Ada. Pessoal, como está a comunicação de vocês? Vocês se comunicam? Vocês transmitem para o outro o que vocês querem? Vocês deixam claro como vocês pensam? A comunicação, ela é essencial para nós seres humanos viver bem, para nós ir adiante em nossas negociações, seja ela das milionárias ou das mais simples, até do nosso cotidiano dentro de casa. Se você não se comunica, se você não diz ao outro, não vai. Eu conheço pessoas que tiveram problemas de anos. E quando chegou um dia, com uma simples comunicação, resolveram o seu problema. Ficaram anos sofrendo por um mal-entendido, por coisas que sua cabecinha disse que não era no real, né? Antes da gente ficar sofrendo por algo, fale. Ah, mas e se eu falar e a pessoa entender errado, se der briga, enfim. Se der briga, deu briga, mas vai se resolver. Porque tem gente que nunca briga, mas nunca resolve os problemas. Fica com aquelas correntes para a vida inteira arrastando para lá e para cá, um peso na vida. Porque tem desentendimento que é para a vida, a falta de comunicação. Então, se é para ficar brigado, fale. Fale, tu põe para fora, aquilo já se renova dentro de você, já se resolve e pronto, dentro de você está resolvido. O outro é que tem o dever dele de resolver aquela questão, ou com você ou dentro dele. Porque quando as coisas são ditas, não tem mais fantasia. O que gera muito conflito entre família, entre casais, enfim, são as fantasias. As fantasias que a nossa mente conta para nós. Porque a nossa mente, ela tem uma criatividade fantástica para inventar historinha para nós. Ela se sente na obrigação de contar historinha para nós. Olha, eu estou aqui, sou tua parceira, eu cuido de você. Nem que seja de uma forma torturadora. Mas é as histórias que ela conta para nós. Comunicação, ela existe desde que o mundo é mundo. Pessoas que se calam, que guardam para si, sofrem e não resolvem seus problemas. A única coisa que ela consegue é ficar doente. Eu prefiro falar. Se vai dar ruim,
Isso vamos ver depois. Mas eu vou falar. Que quando nós falamos, 50% do nosso problema está resolvido. Os outros 50% vai ser como a outra parte vai receber. A outra parte vai analisar qual será o retorno. E pode ser muito bom. E nós só vamos saber se nós falar aquilo que está nos incomodando, está nos tirando a paz. Existem situações em que a gente é obrigado a ficar calado por um tempo, porque não cabe a nós tomar aquela decisão. Essa é um pouco mais complicada. Aquele colega de trabalho que não se comunica, que age como um ser estranho, um ser que não tem reações, aí não cabe a nós resolver. Porque a gente tem uma hierarquia, né, no trabalho. Temos que respeitar isso. Porque nós devemos saber sempre aonde nós estamos e como é as regras. Se nós estamos na nossa casa, é as nossas regras, né? Mas se nós estamos no trabalho, é as regras da empresa. Então, muitas vezes, temos que armar uma rota de fuga. Qual é essa rota de fuga? A rota de fuga é dar uma volta, ir para o banheiro, mesmo que tu não precise, para não explodir com aquela pessoa, para não falar coisas que vai ser distorcida, porque não cabe a nós essa decisão, não cabe a nós esse retorno. Esse retorno que eu quero dizer é um retorno para a equipe. Nós temos uma chefia. Ela é que tem que estar por dentro do que está acontecendo em cada linha de trabalho. Por isso, a gente respeita e fica no aguardo. Por quê? Porque eles também, as nossas chefias, também têm suas regras a ser cumpridas. Todos nós temos. Para evitar qualquer tipo de desconforto, qualquer tipo de mal entendido no trabalho, a melhor coisa é uma rota de fuga. É o abandono do local de trabalho por alguns minutos para esfriar a cabeça e sair. Pessoas que não se comunicam são pessoas com sérios problemas. Elas se trancam. Provavelmente elas têm um problema de autoestima. Elas não se aceitam. Elas se acham menos que os outros por algum motivo e está tudo dentro delas. Como elas não se comunicam, elas nunca vão resolver o seu problema, a não ser que elas peguem um profissional para ajudá-las. O problema é que pessoas desse tipo são pessoas trancadas, que não vão ir num profissional para ajudá-las. E tudo vai ficando mais difícil.
Por quê? Porque você vai ficando sozinho. Porque nessa rota de fuga, as pessoas vão se afastando. E nós, seres humanos, não fomos feitos para viver sozinhos. Você já viu um ser humano que vive sozinho, sozinho, sozinho? E é feliz? Eu não. Não conheço ninguém. Nós precisamos do outro. Nós precisamos de abraço, de aconchego. Nós precisamos de palavras carinhosas. Tem dia para tudo embaixo do céu. Isso está escrito na Bíblia. Há um dia para tudo embaixo do céu. Para chorar, para se divertir, para conquistar, para cair, para se levantar. E a comunicação é um método muito eficaz para nós se levantar. Você pode chegar muitas vezes em um local, seja no trabalho, seja num passeio que você vai, e estar muito mal. Mas se você tem aquela pessoa que você gosta, que é tua amiga, que você confia, você chama ela para um ladinho e conversa, conta, ai, tô me sentindo assim, assim, assim. Ela vai te dizer uma palavra muitas vezes. Teve uma situação na minha vida, não faz muito tempo, em que eu estava muito chateada com uma pessoa, muito. E eu precisava vê-la novamente, porque ela estava chegando novamente em Jaraguá do Sul. E eu levantei da minha cama quando eu li a mensagem. O que vou fazer? Porque era uma coisa que ela sabia que ela tinha feito para mim injustamente, mas a gente não podia brigar, nós só podíamos resolver. E eu queria resolver da melhor maneira possível, porque tinha sido muito desagradável aquela situação. Ela tinha sido extremamente egoísta. E não era comigo o egoísmo dela, era com outra pessoa, bem mais frágil. Mas a atingida fui eu, porque eu estava cuidando daquela pessoa. Eu levantei da minha cama, abri o meu portão e saí pela rua marchando. Marchando, não era nem caminhando, era marchando de brava. Porque eu não estava preparada para recebê-la naquele momento. Eu fui caminhando, cada vez mais rápido, cada vez mais rápido. E tendo a minha conversa com Deus, com Nossa Senhora. Até que, em um determinado momento, eu ouvi: seja plena. Eu parei a caminhada, pensei: seja plena. Isso quer dizer que então, tudo que vier a acontecer neste final de semana, eu deverei ficar plena. Ok. Dei meia volta onde eu estava, comecei a voltar para casa. Cheguei em casa,
tomei café, me arrumei, chamei o meu esposo, que estava na cama fingindo que estava dormindo, né, porque a coisa estava feia. Falei, bem, levante para nós ir fazer as compras para o fim de semana. E conforme o fim de semana foi se desenrolando, eu só lembrava, seja plena. E eu fui plena. Todos os acontecimentos, eu permaneci plena. E quando esta pessoa chegou aqui na minha casa, ela me abraçou, me pediu perdão. Ela já tinha me pedido por mensagem. Ela tinha entendido o erro que tinha cometido. Mas era tudo muito recente, então eu só lembrava, seja plena, seja plena. E deu tudo certo. A comunicação, muitas vezes, não é só com pessoas. A comunicação, ela vai além de nós. Muitas vezes, a comunicação vai para o além, o espiritual. Porque Deus fala conosco. Só nós precisamos aprender a ouvir. É uma dinâmica que não é muito fácil, confesso. Mas, em um determinado momento, a gente aprende. Porque quando nós aprendemos a ouvir, nós estaremos mais protegidos, nós teremos mais respostas. Quando a gente tem algum problema em casa, por exemplo, isso é muito comum entre esposo e esposa, né? Aquela convivência do dia a dia. Um amanhece irritado, o outro não, outro dia é o outro. É tão bom quando as pessoas, os cônjuges ali, se entendem. Não, hoje eu tenho que ter paciência. Não, hoje é eu que tenho que ter paciência. Mas é tão bom quando se fala. Mas tem que falar calmo, num tom tranquilo. Por que você está agindo assim? Por que você está fazendo assim? É claro que tem aquelas situações de doença, aquelas situações que a pessoa às vezes já nem domina mais direito a sua mente por N situações. Tem tantas doenças que daí você vai ter que, o outro vai ter que desenvolver essa paciência. Na saúde e na doença, não é mesmo? Mas, se é possível se comunicar, se comunique. Quanto mais nós se comunicar, melhor. Sem comunicação, o mundo não seria mundo. Se tivesse mais comunicação, seria um mundo mais de paz. Os interesses poderiam ser comuns se não tivesse a falta da comunicação, o entendimento da comunicação, a falta de bom senso. Quando a vida se tornar difícil, em alguns momentos, lembre-se, se comunique. Quando a vida estiver feliz, tranquila, se comunique. Porque aí você vai passar essa alegria, essa felicidade para pessoas que estão precisando desta comunicação, desse algo bom que está dentro de você. É uma troca.
O nosso mundo é uma troca. E é tão bom que nós, seres humanos, podemos fazer essa troca. Essa troca do carinho, do abraço, do aconchego, do diálogo. É muito, muito, muito importante. Pessoal, os novos que estão chegando, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, deixa o seu like, deixe nos comentários para mim. Vocês se comunicam? Vocês comunicam ao outro o que estão sentindo? Como vocês pensam? Como vocês verem aquela situação, aquela questão? É importante. Desde que o mundo é mundo, tem a comunicação. E ela vem sempre se desenvolvendo mais. Porque nós precisamos dessa comunicação. Não tem como fugir dela. A vida é uma dinâmica muito grande. No olhar, nós transmitimos muita coisa. A comunicação do olhar. Eu trabalho com uma menina que ela não tem audição e nem a fala, né? Mas ela sabe tudo o que nós falamos. Que nós olhamos, porque eles desenvolvem daí é mais aguçado esses sentidos, né? Ela faz leitura labial, mas ela se comunica muito bem na escrita e por libras. Mas veja como é a importância, até mesmo do olhar para o outro, para com as pessoas. E nós, quando criamos o hábito de nos comunicar, vamos ser mais felizes, porque aqui, dentro de nós, vai ficar mais limpo, não vai ter aquele peso no coração. Como eu disse, tem situações que não tem como. Trabalho principalmente, trabalho tem regras, tem hierarquia. O trabalho é um local onde muitas vezes não somos nós, de verdade. Somos aquele meio que um robozinho que a empresa criou. Se fôssemos nós mesmos, nós não ficaríamos, a gente não conseguiria trabalhar muito tempo lá. Porque nós somos muito divertidos, a gente ri, a gente conversa, a gente fala alto. Na empresa a gente vai para trabalhar. Todos nós vamos lá porque precisamos trabalhar. E a empresa tem nós lá porque precisa do nosso trabalho. Essa é uma regra de vida, né? É como um joguinho de dominó. Faz parte, faz parte. Tem momentos daí. É claro que tem aquele dia que a gente conversa mais, que a gente fala um pouquinho mais alto. Tem as máquinas, então às vezes o tom de voz aumenta um pouco. Mas a gente sabe por que a gente está lá. Mas mesmo assim, a gente se comunica. Quem não se comunica nas empresas não vai adiante. Não tem como. Viver na tua bolha, ela vai estourar a qualquer momento.
Bolha não aguenta muito tempo. A mensagem que eu quero deixar é: se comuniquem, bem ou mal, se comuniquem. Como eu disse, se der ruim, deu ruim. Vamos ver como é que vamos fazer para ajustar. Mas eu falei, não estou carregando aquele fardo, agora é com o outro. É claro que você não vai ser mal educado, que você não vai ser uma pessoa rude. Não, você vai se comunicar, mas com respeito, com educação, colocar de uma forma que o outro entenda. Muitas vezes é só falta de comunicação. E aí arrasta aquelas correntes a vida inteira. Tipo aqueles prisioneiros de guerra, sabe? Que botavam para trabalhar. Com aqueles grilhões amarrados nas pernas. Não façam isso. Se comuniquem. Se comuniquem. É muito, muito importante a comunicação. Vocês vão ver o peso que tira das costas. Um abraço da Ada. Até o próximo vídeo. Tchau!